Resumo da ópera. Oferecimento. Meias e cuecas Lupo. 90 anos produzindo qualidade. Olá, com direção de TV de Orivaldo Moreira, estamos iniciando mais um resumo da ópera. Nossa mesa redonda nos finais de semana, sábado, domingo, reprise às terças-feiras para você. Muito obrigado por sua audiência, sua companhia. E hoje um programa exclusivamente dedicado à Ferroviária. Então, para você que torce pela Ferroviária, você que acompanha a trajetória do time da Ferroviária, quer saber, afinal de contas, o que vem por aí, o que a Ferroviária está fazendo, qual o planejamento, campeonato da A2, começando aí nesse início de 2012, Ferroviária buscando a sua volta à elite do futebol de São Paulo, enfim, toda aquela expectativa. Fique atenta, porque a gente vai conversar com o nosso convidado especial do programa de hoje, e certamente é a pessoa que terá todas as informações, tudo aquilo que você quer saber sobre a Ferroviária hoje e sobre o que a Ferroviária fará em 2012. Antes de apresentá-lo, está aqui à minha esquerda, Adilson Telaroli, pronto para mais uma mesa redonda. Boa semana, você teve uma semana tranquila, corrida, acompanhando muita coisa no esporte, vendo o Brasil ganhar do Gabão 2-0, amistoso para muita gente, sem sentido nenhum, enfim, vendo aí muita coisa acontecendo no futebol, vendo o Neymar dar o seu sim à permanência no Santos, a permanência no Brasil até 2014, dizem até 2017, enfim, muita coisa rolando no esporte. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, um abraço, telespectador. Uma semana um pouco mais tranquila, né? Afinal, não tivemos jogo da Ferroviária, a gente pôde ficar um pouquinho mais em casa, né? Agora, a notícia da semana foi exatamente o Neymar acertando com o Santos, demonstrando que os clubes brasileiros, se tiverem um bom planejamento, podem manter aqui sim os seus principais valores. Até para dar, você disse em seleção, uma identificação maior da torcida com a seleção brasileira, que hoje isso quase não existe, né? Forma-se o grupo que vem lá de fora e tal, não há muita identificação do craque, do jogador com a torcida. E a permanência de atletas como o Neymar pode ajudar nisso. O Brasil jogou no pasto, né? Lamentável, né? A importância do jogo seria o Kaká, infelizmente ele foi cortado por contusão, não valeu nada. Muito bem, então agora a gente entra na área da Ferroviária. Apresentando inicialmente aqui o nosso convidado especial, você já o acompanha, aí está o presidente da Ferroviária S.A., doutor Welson Alves Ferreira Júnior, o Juninho, esportista, médico, endocrinologista e um apaixonado pela Ferroviária, apaixonado pelo esporte, e nos dá a honra de sua presença. Tudo bem, Juninho? Tudo bem, Osnei. Tudo bem, Osnei. Adilson, um abraço a todos, um abraço aos telespectadores. Estamos aí para falar da Ferroviária. Tá certo. Bom, antes de entrar propriamente na área da Ferroviária e falar como foi o ano, o que vem por aí, doutor Welson, Juninho, sem dúvida, um esportista, um médico, como dissemos, muito conhecido, gabaritado em Araraquara, toda a região, então é uma pessoa conhecida. Mas para quem não o conhece ainda muito bem, nós vamos apresentá-lo para você que não tem aí maiores informações sobre o presidente da SA. Bom, além de médico, você é um esportista, né, Juninho? Sempre jogou bola, apaixonado aí por futebol. Você chegou a jogar na Ferroviária ou não teve oportunidade, embora a condição para isso, a gente que acompanha, quem acompanha o Juninho jogando futebol, sabe que ele tem uma condição técnica boa. Você chegou a jogar na Ferroviária ou não? Não, felizmente joguei sim, eu fiz parte de uma grande equipe, foi em 96, nós fomos vice-campeão paulista juvenil, um time de Douglas Onça, Lavinho, Lachicha, que é hoje secretário de esportes, era o volante desse time, Dorival Júnior era o nosso reserva, na época era garotinho, a gente tinha 16, Dorival Júnior, 3 anos mais novo que a gente, 14. Ele foi seu reserva no time? Reserva do time. Talvez pouca gente saiba. Por isso que eu falo, aqui no Resumo da Ópera, nossa mesa redonda, a gente sempre faz colocações e passa para você informações inéditas. Então, por favor, continue aí essa apresentação interessante, Juninho. Eu tive a felicidade de jogar assim na Ferroviária, que até os 17 anos.
quando então fui fazer cursinho em Ribeirão Preto, e terceiro colegial e cursinho, então quando eu me desliguei, né, do futebol. Mas logo que voltei para Araraquara, já como médico formado, o Dr. Roberto Felício, chefe do departamento médico da Ferroviária, já nos chamou para ajudar no departamento, e de lá para cá eu vivo a Ferroviária desde essa época, desde aquele ano. Fui médico durante... E tive a felicidade agora e o orgulho de 2003 começar a participar desse projeto, que é a Ferroviária S.A., que foi o ressurgimento da Ferroviária. De lá para cá, de 2003, estou na Ferroviária como presidente desde 2006, terminei meu mandato em 2008, depois voltei em 2010 e estou até agora. Voltando um pouquinho ainda no tempo, como é que foi a decisão para você, quando você jogava no juvenil da Ferroviária, e aí também prestou vestibular, foi fazer faculdade, medicina, você teve que optar, ou futebol ou a faculdade. Como é que foi aquele momento? Como é que foi aquele momento? Foi difícil? Você chegou a balançar ali, ficar realmente na dúvida ou não? Você já se decidiu logo? Como é que foi, Juninho? Então, acabou não tendo muita dificuldade, talvez pelas essas obras do destino, porque com 16 para 17 anos, quando terminou esse campeonato do juvenil, comecei a ter uma dor lombar, região de pubiana, e naquela época, então, em 1966, não tinha ressonância magnética, não tinha ultrassom. Lembro que meus pais levavam os ortopedistas aqui de Araraquara, fui até Ribeirão Preto. Então eu fiquei um ano sem poder, eu não conseguia ficar muito tempo sentado. Eu sentava e provavelmente deve ser uma hernia de disco, de crescimento na época, que não tinha diagnosticado. E eu tive que parar totalmente de atividade física, dos 16 aos 17 anos. Eu não pude jogar futebol, pratiquei. Foi esse período que eu acabei indo mais para os estudos e foi naturalmente. E a dor foi passando, voltando, já estava na faculdade na época. E fui depois convidado já no segundo ano, lá em Rio Preto, fiz faculdade de São José do Rio Preto. O Gandolfi, que era o médico do Rio Preto Esporte Clube, jogando para o time dos médicos, fez uma força para me ir lá. Acabei treinando no Rio Preto como profissional já, mas acabei não firmando contrato, que era aqueles anos difíceis, fazer faculdade e treinar. Cheguei a treinar quase alguns meses, o técnico era o Urubatão, o time do Rio Preto naquele ano montou até um time bom, porque chegou, né, era 4 times do interior que tinham acesso. Chegou, na época, eu lembro, entre 4, o Catanduvense, o Rio Preto, o São José, que foi que acabou subindo aquele ano, foi no ano de 82, né? Mas logo depois eu sempre, como o Rio Preto e Araraquara muito perto, eu fiquei para o Benfica e joguei amador pelo Benfica, aqui em Araraquara, porque vinha os finais de semana, fui bicampeão pelo Benfica, orgulho futebol amador, eu com Coca, os finados irmãos Pinho, Nardinho, os irmãos Cruz, que morreram, Rui Júlio, finado Rui Júlio, fiz o meio de campo eu, Nardinho, Rui Júlio, fomos campeão em cima do Palmeirinha, do meu amigo Pereira, lá 3-0, uma muito boa do Palmeirinha. Fez história também. Fomos no Municipal, um período muito gostoso da vida da gente, e de lá para cá, tentando bater nessa bolinha aí. Agora, por que a gente fala já da Ferroviária? Fique tranquilo aí. Agora, por que o futebol amador hoje não é mais o que foi? Por que caiu tanto? Por que não revela tanto, Juninho? As coisas mudaram, né? O Adilson, que é de um tempo até maior que nós, hoje veio essa meninada, shopping, internet, as baladas, né? A gente não tinha muitas opções. Mudou o comportamento. Mudou o comportamento, mudou tudo. Falta de campo, mas hoje não é bem isso. Não, É mais comportamento. Comportamento. Outras opções Os pais já encaminham que surgem. o menino para internet, para academia, para isso, para aquilo, aula de inglês, etc. Toma todo o tempo e desvia do futebol. Tá certo. E Juninho, o que o levou a pensar em assumir um cargo na Ferroviária, a ser presidente da Ferroviária? O que o levou também a isso? Foi uma coisa natural. Em 2003, então, o então prefeito Edinho Silva, que é o pai desse projeto da Ferroviária S.A. A Ferroviária estava também numa situação muito difícil, né? Não tendo nem luz para pagar, dinheiro para pagar luz, água, os bens penhorados, os próprios diretores na época, todos os seus bens penhorados, inclusive a Ferroviária com uma dívida muito grande. Então foi montado esse projeto S.A. E nessa época eu participava da diretoria da Unimed, eu era um diretor executivo, diretor associativo da Unimed. E a Unimed, na época, o presidente Tolói, o Will Tolói, um outro grande amigo, falou: Juninho, nós vamos entrar nesse projeto, mas eu quero que você acompanhe de perto, né?
Então juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente está no meio, gostava, e aí foi, tô desde o início, 2003, fui o primeiro presidente do conselho, né? O Valdir Massucato assumindo a presidência, e desde então, naquela época, o Valdir mesmo viu que a gente gostava, estava no meio, me nomeou, eu, mais o Tampelim, e acho que o Psim, para ser da comissão de futebol, para auxiliar o Pio, que foi o primeiro diretor de futebol. Aí fizemos aquela campanha maravilhosa em 2004, quer dizer, da B1, a Ferroviária, com 3 rodadas de antecedência, subiu para 3 o primeiro ano, com fazer um time muito bem montado, com Leandrinho, Donizete, enfim, Luiz Henrique, o goleiro. Tivemos um grande time e aí começou a história da Ferroviária Nova em ressurgir. Depois veio, em 2006, o Valdir já um pouco cansado, então eu fui guindado ao cargo de presidente em 2006. De lá para cá, a gente vem dando essa sequência aí com muito orgulho aí pela Ferroviária. E claro que você, os seus pares de diretoria, Valquírio, enfim, tem uma meta, tem um propósito, tem um objetivo, né? E qual é esse objetivo? Nosso objetivo é reestruturar, né? Eu acho que nós vamos conseguindo reestruturar a Ferroviária. A Ferroviária, então, em 2007, com o título de campeão paulista da Copa 2000, voltou ao cenário nacional, disputou uma Copa Brasil. A Ferroviária saiu, então, da 4ª divisão para, em 2008, já quase ter subido a elite do futebol, né? Então, eu acho que nós vamos num período de recuperação. Naquela época, eu lembro, em 2004, eu fiz parte dessa montagem do time, junto com o Márcio Ribeiro, que era o treinador. Era difícil você convencer jogadores para vir jogar na Ferroviária, porque a Ferroviária não pagava, não tinha salário nenhum. Hoje não, os jogadores, hoje o telefone, se eu não desligo, não para de tocar querendo vir jogar na Ferroviária. Então, todo esse é um caminho, uma estrutura que vem sendo feita. Agora, é lógico, nós vamos ter a discutir daqui a pouco sobre essa unificação, que vai ser outra marca histórica na Ferroviária. Temos dívidas que vem impedindo de você investir mais no futebol, coisa que talvez nós tenhamos mais para frente. Então, eu acho que, voltando a Ferroviária para a elite, que deveria ser a meta principal da Ferroviária, porque a Ferroviária é um time de camisa, é um time grande da 2, é um time grande da 2, a Ferroviária. Claro. E ela tendo condições de voltar à elite, que é uma outra verba, eu acho que isso vai ser um grande passo para a Ferroviária, que tem que ser nosso objetivo. Não é como dizer assim, uma obsessão ter que voltar para mas é uma coisa muito importante o futebol voltar para a cidade, a Ferroviária. Ô Juninho, e falando dentro exatamente desse caminho, desse caminhar para a elite, que é o propósito de vocês, colocar a Ferroviária no cenário principal do futebol de São Paulo, você acha que isso está perto de acontecer? Ou não tão perto assim, por conta, às vezes, de dificuldades, embora a vontade seja grande, claro, mas falando dentro de uma análise fria, você entende que isso está próximo de acontecer ou nem não tão próximo assim? Olha, Osnei, se o planejamento nós estamos fazendo correr, tudo bem, sabe que futebol é uma coisa, a coisa é muito dinâmica, às vezes você planeja uma coisa, às vezes não acontece como você queira. Mas eu poderia dizer que nós estamos trabalhando para a Ferroviária buscar esse acesso ano que vem. Eu ainda estive na federação, no Conselho Arbitral, conversando com o vice-presidente, o Reinaldo Carneiro de Bastos, ele falando sobre as equipes que vão investir, quanto vão investir. Então, ele falou que vai ter 10 equipes com condições de disputar o acesso. E não tinha colocado a Ferroviária. Eu falei, então pode colocar a Ferroviária, que vai ser 11, então, que vai disputar. Agora, dentro do campo acontece, quer dizer, o que eu falo que vai disputar? Nós vamos ter uma receita para pagar em dia, para ter estrutura para os nossos jogadores, quer dizer, não é você só montar uma equipe, você tem que dar estrutura. E quando a gente fala em estrutura, fala em campo de treinamento, nós temos dificuldade, montar o nosso CT. Então, tudo isso é um programa de reestruturação que a gente precisa ter, que nós estamos lutando e estamos prestes a conseguindo essas coisas. Mas eu tenho certeza que nós vamos lutar, vamos fazer parte dessas 11 equipes aí que vão brigar para subir. Importante, você falou em arbitral, a posição da federação que não incluiu a Ferroviária e tal. A gente até soube que houve uma reunião em Ribeirão Preto para tratar desse assunto, né? Você falou há pouco da diferença das verbas. Os clubes do interior não conseguem ter essa força para reivindicar mais da Federação Paulista. É difícil essa união? É difícil. Quando o time está na primeira divisão, que tem uma verba de quase 2 milhões, e ele não quer tirar um pouco o bolo dele, que é de quase 100 mil para um time de A2. Né? Mesmo mostrando, foi uma ideia minha, mostrando que eles têm chance de cair da 1 para 2, então eles vão cair muito a receita. Então poderia dividir um pouco melhor, ser melhor isso.
Mas é complicado, porque hoje o futebol é realmente deficitário, então você tem que trabalhar muito em cima em termos de marketing, propaganda, receita. A federação que devia dar mais grana, né? Mais grana. Você deu agora para o Campeonato Paulista 1.900 e qualquer coisa, não arredondou nem para 2 milhões. Uma coisa de doido. Os times do interior ficando com um valor bem abaixo, né? E agora, analisando a temporada, Juninho, que está prestes a terminar, quer dizer, a Ferroviária encerrou a sua participação na Copa Paulista, o time foi até longe, né, demais, porque no início, a primeira fase, o time estava se acertando, muita gente impaciente, pedindo mudanças, né? E vou dizer uma coisa para você, viu? Se o Cleide não tivesse contundido, a poderia Ferroviária até ter passado passado de fase. Eu acredito que sim. Exato, certeza. E a gente falava aqui, né, eu me recordo, a Dilson também, primeiro turno, a primeira fase, Ferroviária, embora jogando de igual para igual com os adversários, mas não estava fazendo o resultado, ficando em último lugar. E o torcedor, claro, está no direito dele, mas muita gente pedindo, tem que mandar todo mundo embora, dispensar. E a gente dizia o contrário. Não, é o momento de dar força para o Catanossi, para o elenco, porque o time da Ferroviária não vem sendo inferior aos demais. Começou do zero, né? Começou do zero, iniciou a montagem do time. E vocês, Juninho, usando o bom senso, claro, corretamente, deram força ao Catanossi. Isso foi fundamental, porque vocês poderiam, naquele momento, o time não estava fazendo os resultados, último colocado do grupo, poderiam reformular tudo, né? Mas usaram de bom senso, o que não é muito comum, né, na cultura do futebol brasileiro, né? Perdeu 2, 3, já muda técnico, muda tudo, né? Não, é aí que começou o planejamento, né? Que a gente está muito contente. Pelos 2 últimos anos, 2010, 2009, quando o time foi rebaixado para 3 e 2010, ano passado, o time tinha a Copa Paulista, praticamente o caixa zerado, a gente vinha reestruturando o time, pagando as dívidas em 2009, quando o time caiu, tinha 900 mil de dívidas quando terminou o time em 2009 e caiu para 3. Então, o que aconteceu? A gente vem reestruturando, e hoje é muito importante essa questão aí, porque se você for aumentando a dívida, os dirigentes são responsáveis pelos seus bens. Não é como um clube que às vezes, que agora também está mudando pela nova estatuto, não tem essa coisa. Hoje, mesmo o presidente de clube, hoje, ele também é responsável pelos seus bens, pelas dívidas. Então, não adianta, gostaria de investir mais e tal. Então, o que aconteceu? Em 2009 e 2010, a Copinha foi feita com jogadores nossos da base, os meninos. O João Martins topou, que é um treinador daqui, topou jogar com eles. Para poder o quê? Para manter o patrocínio, e o patrocínio foi amortizando as dívidas. Então, você fazia a Copinha de laboratório para 1 ou 2, 3 garotos vingasse, mas e mesmo assim o time foi até que for analisar bem o scout aí em 2009, 2010, o time não foi tão mal na Copinha. Nós chegamos ano passado na Copinha, ter 9 vitórias seguidas, coisa inédita na história de toda a Ferroviária em um campeonato oficial. Então, é um trabalho que está sendo feito. Esse ano está preocupando por conta disso. Fim do campeonato, o time realmente não fez um bom primeiro semestre, não caiu, mas não chegou nem a se classificar para tentar o acesso. Então, vamos começar a fazer o planejamento. Então, foi escolhido o Catanossi para vir, para poder fazer. Então, nós já vamos começar a planejar para o ano que vem, para 2012. Então, nós começamos a montar um time já com um perfil, com alguns jogadores que já poder fazer. E isso acabou dando certo, porque, você vê, provavelmente a final deve fazer aí, a final deve ser o Comercial, ganhou do São Bernardo, e o Paulista do Velo. Galera, o nosso time jogou mano a mano, pau a pau com o Comercial, pau a pau com o Paulista. Ganhamos do Paulista aqui, perdemos um jogo difícil lá. Quanto o Comercial, o jogo poderia ser diferente aqui na Arena. Se o Daniel tem a felicidade de fazer aquele gol, contava 1-1, que o goleiro, o Beck tirou embaixo. O Comercial teria que ter outra postura lá em Ribeirão. Quer dizer, mas enfim, nós jogamos com 2 times que provavelmente um dos 2 vão ser campeão da Copa Paulista de igualdade. Quer dizer, mostra que o trabalho que está sendo feito está sendo bom. E foi isso que nos deu um certo alento para a gente manter 70% desse elenco, para manter a estrutura, porque o futebol hoje está muito parelho, então você tem que ter trabalho, estrutura e manter um conjunto, que é o que nós estamos tentando. E trazer alguns jogadores aí, que a gente vai discutir, que já posso abrir para vocês, alguns jogadores que eu já estou trazendo para a Ferroviária aí. Primeira mão para você aqui no resumo da ópera. Só um parênteses, a Ferroviária penou muito por causa desse aspecto de desmontar time e remontar time. Quer dizer, começa tudo do zero, agora não.
A gente cansou Sem de dizer dúvida, isso, tem uma né? base. Tem uma base, uma Claro. boa base, inclusive, a enxertar. Claro que precisa ter sorte para trazer o jogador certo para a posição, que o jogador também acabe vingando dentro daquilo que tecnicamente se espera, mas o trabalho agora é muito mais fácil, né, Juninho? Exatamente, Edil. É o que eu estava explicando, em 2010, 2009, o João vinha com a molecada, mas chegava em novembro, como nós estamos agora, ele tinha que começar a montar o time para o campeonato. Aí até dar certo, acertar as peças, engrenar, o time já estava na quarta, quinta rodada. O time às vezes não tinha, aí a imprensa, com certeza, metendo o pau, a torcida não dava tranquilidade para trabalhar. Também. Agora nós já temos um padrão de jogo, esse plantel que tem. Isso. É como você falou, acertou essas contratações, que né, são 5, 6 jogadores que vêm para montar o esquema, se acertar e esses nomes estão sendo trabalhados e com o aval do próprio Catanossi, alguns jogadores que a diretoria vai indicar, alguns que o Catanossi vai indicar, nós temos uma base, o Everton, goleiro, foi muito bem, veio o jogador, contratação, uma das melhores contratações, está aí, já assinou o contrato comigo, já tem o jogador que fica, né? O Emerson, lateral direito, provavelmente está quase certo, talvez um jogador que se não vai ser titular, porque nós estamos trazendo o Lucas, um lateral que jogou pelo São José. Em primeira mão para você aqui, no resumo, me permita, Juninho, interrompê-lo, primeira mão para você aqui, resumo da ópera, presidente Welson Alves Ferreira Júnior Juninho, vai então passar para você, torcedor da Ferroviária, exatamente os nomes daqueles jogadores que deverão compor o elenco da Ferroviária em 2012. Lucas, lateral direito, está chegando, Juninho. Lucas, no lateral direito, está chegando. Jogador que fez uma bela campanha pelo São José ano passado, ficou entre os 8 times que estavam subindo. Jogador experiente, vários campeonatos brasileiros. Só volta a acertar o contrato para vir aqui, mas jogador que está acertado. O Emerson, o Rafael, o zagueiro nosso central, já tem o contrato, vai manter. Carlinhos, vou sair daqui agora da entrevista, vou estar me esperando na sede para a gente firmar o contrato, jogador que fica. Um outro jogador, Herbert, que estava pelo Paysandu, está praticamente acertado. O quarto zagueiro também está chegando. Jogador que teve acesso pelo Guaratinguetá, teve acesso pelo Sertãozinho. Um zagueiro, o Herbert está chegando aí também. Lateral esquerdo, Kazumba, que é um lateral esquerdo que, pelo São Paulo, passou pelo Figueirense. Está só acertando o São Paulo de pagar o seu salário. O lateral esquerdo Botafogo. Jogou contra nós, o Botafogo na Copinha. Fez a estreia contra nós, aquele jogo que nós empatamos 1-1 pela Copinha. Está praticamente apalavrado, só acertar o São Paulo, pagar o salário, porque tem contrato com o São Paulo até 2014. Ele vem, já está acertado com o Catanossi, um lateral esquerdo de força, entendeu? Estamos trazendo o Rodrigo César de volta, só o Guarani liberar, está com o salário atrasado no Guarani, acertar a rescisão. Aliás, todo mundo está com o salário atrasado. Né? Estamos mantendo o Vieira, que é um jogador que jogou pouco, mas um jogador que vinha na nossa pré-temporada muito bem, né? Jogou agora esse final aí, sem muito ritmo de jogo, mas é um bom jogador que antes de começar a Copinha, eu achei espetacular a partida que ele fez contra o 15 Piracicaba na Arena da Fonte, no jogo de pré-temporada, nós ganhamos do 15 de 2-0 aqui, foi bem. Estamos mantendo o Wanderson, um jogador útil para compor o elenco, vai precisar de muito volante durante o campeonato, porque tem expulsão, tem um controle. Estamos mantendo o Cezinha, que é outro jogador. Estamos trazendo o Júlio César, que é outro volante experimente, 30 anos, subiu com o Marília. Então o Júlio César é outro volante que vem para talvez ser um dos baluartes da equipe, um outro grande jogador. Estamos trazendo, provavelmente, estamos procurando um meia esquerda. Não é esse Marcinho Guerreiro, como o jornal está falando aqui, que jogou no Palmeiras. O Marcinho é volante. É o Marcinho volante. O meia esquerda é o Marcinho que subiu com o Guarani o ano passado, mas ele agradeceu o convite, acertou com o Volta Redonda ontem. Deixou aberta a oportunidade para a próxima vez, não vem mais o Marcinho. Agora estamos conversando com o Lenilson, esse mesmo do São Paulo, esse próprio Lenilson do Noroeste, está em Salvador, está 6 meses parado, estamos conversando com ele, estamos conversando Jogou na Europa, né? Jogou na Europa. O Lenilson. Lenilson, meia esquerda, era fantástico. Estamos conversando com o Éder, com outro jogador que faz muito gol, subiu com o Marília, fez do meio de campo com o Júlio César há 4, 5 anos atrás, na época áurea do Marília, né? E estamos tentando acertar esses jogadores. Estamos acertando com o Maciel, um outro atacante de muita força, teve 6 anos na Europa. O Clênio é um jogador que já acertou o contrato, já está aí, né? Não pôde jogar pela contusão. E vamos manter os nossos meninos, Cezinha, o menino... Não, estamos mantendo o Thiaguinho, mantendo um plantel aí. O Blau vai ser aproveitado mais a lateral. O Blau é um jogador versátil, né? Exato, versátil. É verdade. Me lembra muito o Blau, nosso Leandrinho Donizete. Né, um menino característica para marcar, com uma característica, até finaliza até melhor para mim, que o Donizete não tenha tanta marcação do Leandro Donizete,
mas é um jogador que marca, e lembra bem útil, chuta bem de fora, estamos mantendo o Blau. Então estamos trazendo esses nomes que eu falei aí, Maciel, estamos buscando um centroavante aí, um Flávio Carvalho, estamos acertando também. Flávio Carvalho é um menino que jogou com o Guarani, subiu com o Guarani ano passado, foi reserva do Marcos Denner. Foi reserva do Marcos Denner o ano passado, mas um menino de 22 anos, 21 anos, desse perfil que eu estava procurando, tipo desse Thiago Marques do comercial. Menino novo, alto, comprido, que dá muito trabalho. O Thiago ele é alto, mas ele tem bastante mobilidade. Mas mobilidade. Estamos acertando com esse Flávio Carvalho. São jogadores, nós estamos buscando aí, né, conversando, logicamente jogadores vão, dia 21, se tiver acertado, vão vir aqui para assinar a conta. A maioria deles estão disputando o Campeonato Brasileiro, tipo do Chimba. O Chimba, que também teve em 2008, está quase acertado, está no ABC, tem que terminar o campeonato na Série B, que termina lá dia 30, dia 31. Então, também o Chimba teve uma boa passagem, não foi? Eu mesmo relutei um pouco, eu posso falar na contratação de novo do Chimba, mas o Catanós falou que teve colégio Caldense, ele cresceu muito, evoluiu, era garoto aqui, que tinha 19, 20 anos, quando em 2008, ele evoluiu muito, afiançou a contratação do Chimba, então já está certo o Chimba também. Então, nós estamos atrás, estamos com um plantel praticamente formado. Você citou uns 10 nomes aí. 10 nomes aí time forte. E por isso que a gente acredita que vai buscar vai ter busca, porque estamos mantendo uma base, estamos trazendo jogadores que a diretoria confia, que o treinador confia, se der todo certo essas contratações, eu acho que a Ferroviária Adilson fica com um time forte para disputar aí o campeonato e mantendo essa base. Na verdade, quando a gente faz contratações, a gente, que eu digo, os clubes, se você acertar de 50% a 60%, está no lucro, é bom demais, né? Então, sempre fica essa válvula, essa brecha. Mas eu acredito que, vendo a coisa assim, da maneira que o presidente está colocando, a possibilidade de acerto é muito maior do que a de erro. Sem dúvida. Então, primeira mão para você, a cara da Ferroviária para 2012. A cara do time será essa. Juninho já antecipou. E você já começa aí a se familiarizar com os nomes de quem chega. Esses jogadores, realmente jogadores bons. O time da Ferroviária certamente tem tudo para ficar forte. Agora, quem sai? Juninho, o lateral esquerdo, Ralf, já se desligou do elenco, vai jogar o Campeonato Gaúcho. Quem mais está saindo da Ferroviária? Está saindo alguns jogadores ainda, né? Mas como eles se representam no dia 21, eu acho falta de ética não falar na imprensa antes de os jogadores serem comunicados. Né? Então deve sair uns 4, 5 jogadores desse elenco, talvez uns 6 elencos que não devem permanecer. Mas eu prefiro antemão, que hoje falta 10 dias para a representação, até por ética. É importante para que o jogador seja o primeiro a saber. Né? É ético, uma postura correta. Tá certo. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nosso bate-papo aqui com o presidente Welson Alves Ferreira Júnior, o Juninho da Ferroviária SA. Bate-papo interessante, informações em primeira mão para você aqui no Resumo da Ópera, pela TV Circulando. Então vamos fazer o seguinte agora. Eurivaldo Moreira na direção de TV. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar bastante sobre uma situação que está pegando. Foi realmente um assunto muito comentado essa semana. Fusão, a unificação AF e SA, Associação Ferroviária de Esportes e Ferroviária SA. Essa unificação pode vir a não ocorrer. E você vai saber o que realmente está causando essa dúvida logo após o intervalo. A gente volta com o Resumo da Ópera. Até já! Apoio Cultural. A maior fabricante de meias sociais e cuecas do Brasil. E o maior fabricante de golaços do país. Juntos. Neymar, agora é Lupo. Alguém comeu? Lugares interessantes. Você pode ir embora já. A gente não precisa de você mais. Pessoas com história para contar. E comecei a militar na política em 75. Levou borrachada de militar? E tudo com bom humor. Tá pintando o cabelo, né, Serginho? Valmirão Visita, um programa que informa e diverte. Eu não fui convidado para ir lá na entrega. Então, puxão de orelha, não fui convidado. Valmirão Visita. Todos os dias aqui na TVC. Uma das cabeças mais brilhantes da cidade. Oferecimento Apia Volkswagen. Não, é disso que eu tô falando. Vocês entenderam o quê? Muito bem, estamos de volta, seguindo com o nosso Resumo da Ópera, mesa redonda,
dos finais de semana com você aqui pela TV Circulando. Tem reprise também às terças-feiras, 11 da noite. E nós seguimos conversando com o presidente da Ferroviária SA, o Elson Alves Ferreira Júnior, o Juninho. Falamos do time, já antecipamos para você como deverá ser a cara da Ferroviária em 2012, o time que vai realmente buscar o acesso. E pelo que o presidente da Ferroviária já nos colocou aqui, o time vai entrar para brigar em igualdade de condições, aí com cerca de 10 concorrentes diretos ao acesso. Time forte. Agora, por outro lado, Juninho, fica aquela preocupação, assunto muito discutido, a questão da unificação, a fusão que vem sendo construída aí, estudada, foi elaborado um projeto e essa semana houve uma reviravolta, ou seja, esse projeto sofreu algumas mudanças, algumas alterações que não estão agradando a vocês da Ferroviária SA. Então, por gentileza, coloque aqui para a audiência da TV Circulando, no nosso resumo da ópera, exatamente o que diz, o que apregoa esse projeto, como é esse projeto e os pontos críticos a partir das mudanças, por favor. Não, é isso aí, Osnei. Vou só até esclarecer o telespectador para entender bem, né? Hoje, a Ferroviária, em 2003, 2004, a AF, ela cedeu os direitos de gestão do futebol profissional para a Ferroviária SA. Fez um contrato de 5 anos, né, que seria término em 2009, né, de 2004 a 2009, 2013, 2008, 2009. E, na realidade, até hoje, por um acerto na federação, na realidade, os direitos federativos da Ferroviária hoje, da AF, na realidade, é da Ferroviária SA. Porque existe essa gestão, mas a Ferroviária, na época, estava na última divisão do futebol paulista, que era a chamada B, né, B, e foi passado. Então, você entra até no site da federação, na site da CBF, a Ferroviária SA, ex-AF. Na realidade, os direitos federativos hoje é a Ferroviária SA. Mas nós, que temos... Então, nós poderíamos tocar hoje a Ferroviária SA, nós, a nossa diretoria, o grupo, hoje a Ferroviária, teoricamente, é a Ferroviária SA. Mas, queira ou não queira, a tradição da Ferroviária, que tanto nos orgulha, da cidade, a AF, que deu origem a tudo isso, que é fundamental, o clube, existe hoje a Ferroviária SA, porque existia a Ferroviária. Se não existe a Ferroviária SA, não existiria. E diferente de outros clubes e empresas, você vê lá o Americana, não tem torcida nenhuma, lá o de Prudente, que foi diferente dos clubes e empresa, a Ferroviária SA, na realidade, foi criada para dar uma condição de fazer de gestão futebol, que era impossível naquele ano de 2013, das dívidas. Existe uma ligação, até pelo próprio nome, né? Ferroviária SA, na realidade. Então, e quem entrou como acionista de uma empresa nessa época, quem são os acionistas, Unimed, que no início, depois mais a Cutrale, algumas empresas que não têm interesse nenhum em ganhar dinheiro com futebol. Foi, na realidade, para ajudar a cidade, ajudar o clube que representa a cidade. E as pessoas que integralizavam ações são sócios torcedores, algumas empresas ligadas que o prefeito pedia, mas sem interesse como pessoas que tinham interesse em ganhar com o futebol. Mas mesmo assim criou um ranço com a Ferroviária antiga, porque parece que foram colocados de lado. Não é nada disso. A Ferroviária, hoje, a gente sabe que vive esse meio ambiente, que Parelli, Carlinho Jajá, Milton Cardoso, Dr. Mário Malara, são pessoas abnegadas, pessoas que lutaram pela Ferroviária, todo o grupo, sabe quanto é difícil tocar um time de futebol. Se a Ferroviária caiu para a 5ª divisão, perdeu todo o seu patrimônio, com certeza não é a circunstância do futebol, da realidade daquele momento da cidade, mas não pode dizer que ninguém é culpado. E nunca teve isso, nós nunca tivemos ranço com nada disso aí. Outro dia eu estou vendo a Rosa lá me assim, falou, comentar num programa esportivo aí de uma outra concorrente de vocês aí, que o pessoal da SA tem que baixar o nariz, muito nariz empinado, tem que descer e respeitar mais os diretores da Ferroviária Antiga. Pelo contrário, eu há 4 anos venho conversando com a diretoria da Ferroviária para a gente fazer essa união, acabar isso, porque o que é a Ferroviária SA é Ferroviária, é uma coisa só, e que é o futebol de Araraquara. Então, os conceitos são errados e, pelo contrário, nós vamos muito bem. E
que acontece? Na realidade, algumas dívidas, como o próprio Adilson falou, o próprio nome fala, AF ou Ferroviária SA, é uma coisa só. E alguns juízes do trabalho entendem que a Ferroviária SA é sucessora da AF. E algumas ações trabalhistas não totalmente resolvidas acabam caindo em cima da Ferroviária SA hoje, que acaba comprometendo a sua receita, dificultando então montar um plantel. E por que essas receitas trabalhistas ainda, mesmo algumas fiscais, não foram resolvidas antigamente? Por trâmite burocrático, jurídico. E na época, em 2007, 2007, então o prefeito Edinho precisava de ter toda aquela documentação do Complexo Fonte Luminosa pertencente à prefeitura para poder receber o dinheiro para construir a arena. Então não teve dolo nenhum, não teve má fé nenhuma então do prefeito Edinho, que pelo contrário, Araraquara tem que agradecer ao prefeito Edinho, mas a partir desse momento que ele consegue esse documento que a prefeitura não deveria mais nada para a ferroviária, essas dívidas para trás ficaram em nome da ferroviária, da AF. Então, e essa dívida, algumas delas acabam caindo em cima da Ferroviária SA, que inviabiliza, que nem agora, estou falando para vocês de montagem desse plantel. Eu vou ter tanto de receita. Chega uma ação trabalhista de 100 e poucos mil reais que confisca, como eu vou conseguir trazer esses jogadores? Tem como. Não tem como. Então eu venho há 2 anos, há mais de 2, 3 anos, conversando com o Dr. Wellington, que vem sendo um grande interlocutor pelo lado da AF. Enfim, resumindo, para conseguir colocar na mesma mesa o prefeito Marcelo Barbieri, então o deputado Edinho Silva, o Roberto Massaferi, Dimas e eu, numa mesma dívida, para conseguir encontrar uma solução para esse processo aí que foi conseguindo. E mostrando que realmente essa dívida que falta aí por volta de 700, 800 mil reais, é da prefeitura. Porque a prefeitura herdou um patrimônio de mais de 18 milhões na época e liquidou por 4 milhões. Quer dizer, tudo bem, se a prefeitura não faz isso, talvez ia para leilão, hoje nós tivéssemos um grande shopping, não que arena, então foi tudo planejado. Mas é uma dívida da prefeitura, né, que isso. Então, o Marcelo, como prefeito, ressalve que como ele pode pagar uma dívida da AF se a prefeitura não deve nada mais para a ferroviária? Como ele pode pagar isso? Ele tem responsabilidade fiscal, ele não pode fazer isso. Então, mediante um acordo político, os deputados ficaram, então, de ajudar o Marcelo a encontrar meios de como acertar essa dívida, né? Então, nós colocamos isso, vamos reestruturando, vamos ressurgir a ferroviária, a AF, um momento histórico para nós, que somos todos afianos, que é a AF mesmo, a partir desse momento. E o Marcelo, então, concordou em acertar essa dívida. Hoje, o Dr. Wellington está junto com o Departamento Jurídico da Prefeitura, fazendo um acordo junto com o juiz da Fazenda, que é Araraquara, hoje representado pelo Dr. Galhardo, estão tentando fazer um acordo para poder justificar o pagamento dessa dívida. Um acordo jurídico mostrando que realmente o que foi pago pela prefeitura foi inferior ao valor real que era. Para não ter acordo, é lógico, a prefeitura em primeiro instante vai ter que contestar essa dívida, mas depois fazer um acerto e resolve essas dívidas. E não estão tendo essas dívidas, a gente então faz essa tão sonhada unificação, o que vai ocorrer. Agora, o que pegou, então? Isso vai ocorrer, essa unificação, está tudo acertado, entre as diretorias e tudo mais. Mas agora vamos lá, então, o lado E com isso, acertando essas dívidas, essas dívidas hoje que ficam sobre a AF ainda recaem sobre a diretoria da antiga AF ainda, sobre o próprio Milton Cardoso, que é o atual presidente, sobre o próprio Malara, com algumas dívidas. Então, essas pessoas ainda que têm essas dívidas da antiga AF são responsáveis por essas dívidas, que resolvendo essas dívidas, realmente, para eles estão resolvendo. Agora, veja bem, nós ao longo dessa administração da SA, nós temos alguns compromissos. Nós temos compromissos. Eu mesmo e o Valquírio temos dinheiros na ferroviária, temos alguns empréstimos bancários para pagar o dia a dia, algumas responsabilidades, tá certo? E que está dentro de um cronograma e isso aí. E temos alguns compromissos para trazer esses jogadores, manter esses times. Nós tem investidores junto na SA que ajudam a manter isso, tá certo? Então, está tudo dentro, tem que ter umas garantias. Agora, estamos confiando no prefeito, confiando nos deputados, eu e o Valquírio, vamos assumir, então, a AF, mesmo que essas dívidas demorem um pouco para pagar. E a partir do momento que eu, Juninho e o Valquírio assumimos a AF, nós estamos assumindo essa responsabilidade de dívidas. As dívidas recaem sobre a presidência e a vice-presidência. Então, estou reconhecendo. Mas estamos acreditando que realmente isso vai ser sanado. Agora, nós precisamos de um tempo a mais para ter garantias que isso não venha a ter uma virada de mesa, porque na realidade vai ser composto uma nova diretoria com um novo conselho. Esse conselho foi estipulado na Acervo Cavalheiros, que seria 12 membros que o Milton Cardoso, o presidente da AF, vai indicar, e eu indicaria 8, então seriam 12 contra 8. E pelo estatuto aprovado
na segunda-feira agora, pode, por um exemplo, encurtando para o torcedor entender, amanhã o time tem 5, 6 derrotas. 5 derrotas. Tem que mudar essa diretoria que não serve para nada, o conselho vai se reúne e manda o Juninho e o Valquírio embora. Quer dizer, como é que fica? São 12 contra 8. São 12 contra 8. Como que garantir que nós vamos ter, com que garantia, como o próprio, conversando com o deputado Edinho Silva, falou, não faça isso, Juninho, não faça isso, não assuma dessa maneira, porque como eu vou ter, buscar investidor para te ajudar, se você não tem garantia que você vai ficar no cargo? Pode ter isso. Então, nós precisamos só acertar algum acerto no contrato de gestão, vai fazer um novo contrato, o Estatuto da AF pode manter os 12 conselheiros indicados pelo Milton, 8 por nós, pode manter os estatutos do Dr. Wellington. Nós só precisamos só acertar essa semana, que eu acho que não vai ter problema, um contrato dá um prazo maior de um contrato de gestão da SA mesmo, fazendo um contrato de gestão do futebol profissional. Aí você garante, tem essa garantia, e eu tenho certeza que são homens de bens que estão do outro lado também, homens maduros, que querem o bem da Ferroviária, e que eu acho que não vai ter problema de fazer esse acerto. Bom, presidente, então eu perguntaria o seguinte, se estava tudo certo, alguém roeu a corda no meio do caminho? Ou, repito, foi um descuido na hora de redação? Não, Dilson, na realidade, antes desse estatuto ser aprovado pela Ferroviária na segunda-feira, nós tínhamos reunido o Dr. Wellington e um pedido da diretoria da SA para o Dr. Wellington colocar no estatuto para dar uma garantia que o presidente da AF seria escolhido pelo membro do conselho da SA. Então, a SA, junto com o estatuto, definiria o nome e o presidente, para não ter problema. A AF continua tendo o seu conselho, as 8, 12, as 20 pessoas, sem problema nenhum, mas que a presidência, a indicação seria do conselho da SA. Foi colocado isso para dar essas garantias. Então, o Milton Cardoso me colocou que seria exatamente assim, que não teria mas problema. Não foi colocado na reunião de segunda, aí que está o problema, na segunda-feira não foi colocado isso no estatuto. Né? E para lembrar, para não ficar muito confuso para o telespectador entender, a AF, a Ferroviária, São Ferroviária Esporte, ela é acionista da SA. Ela faz parte. Também. Ela faz parte. Então, quando se vende um jogador que a porcentagem, ela vai integralizar essas ações, então ela vai ser, mais cedo ou mais tarde, a maior acionista da SA. Então, não tem dolo, eu não tenho medo de colocar meu cargo à disposição ou participar de uma... Tanto é que eu até o mês passado eu tinha colocado o meu cargo à disposição, ficou a Ferroviária um mês sem presidente aí, foi quando então o prefeito Marcelo, que tinha essa intenção, o próprio Edinho me chamaram, não, o seu nome é de consenso, nós precisamos de uma pessoa que aglutine, que consiga fazer essa transferência, então eu aceitei, eu não me apego a cargo, nada, o problema é as garantias, para poder você fazer essa gestão e eu trazer uma empresa grande aí, eu tenho que ter garantia do meu nome, que eu vou ficar, que como eu vou fazer, um contrato que eu vou assinar. Então, e o conselho hoje, do jeito que a AF passou, não dá essas garantias. Não dá as garantias olhando, não dá as garantias que dá para fazer esse processo. Então, já que não deu, passou, conversei agora com o Dr. Wellington ainda, nós vamos ter que fazer um contrato bem amarrado de gestão que torne-se irrevogável. Irrevogável não é o conselho que vai dando para comprar. Ele pode até, o estatuto da Ferroviária, o conselho, eleger um presidente que não seja da SA. Pode até fazer isso, mas que a SA tenha o poder de gestão desse, pelo menos por mais uns 5 anos, para dar essa garantia. E você acha, Juninho, que isso vai ocorrer? Esse acerto, você não vê problemas para que isso aconteça? Você está certo de que essa fusão vai acontecer? Eu estou certo, sim, Osnei. Eu que tenho convivido com o Milton, com o Malara, com o Dr. Wellington, não é o que os meus pares de diretoria da SA, porque não estão tendo essa convivência, acreditam. Não é que não acreditam, eles como não convivem no dia a dia, eles não estão tendo tanta certeza de garantia, tanta fé na certeza. Mas eu acredito que acertando essa questão do contrato de gestão, não vai ter problema algum, isso tem que ocorrer, porque é ruim para os dois lados. A Ferroviária, tudo bem, a Ferroviária continua, não tem essa unificação, nós continuamos com a Ferroviária SA, vamos lá continuar fazendo a gestão do futebol, a vida vai continuar, mas muito mais difícil, porque essas dívidas não podem recair, vai ficando todas essas dificuldades. Então a gente sabe que é importante essa unificação. Né? Por outro lado, lógico que existe, né, e hoje tocar um futebol não é fácil, se não tiver essa união é difícil. Então eu acredito que agora eu vejo lá o Milton, o Dr. Malara, pessoas maduras que vão entender isso aí, é só fazer um contrato bem amarradinho de gestão do futebol, que não vai ter problema algum, não. Eu também entendo assim, porque seria desgastante de novo entrar os deputados, entrar o prefeito no circuito
novamente para parar tão pequenas arestas. É mesmo porque são importantes, mas são coisas fáceis de resolver. Essa fusão, essa unificação, Juninho, ela vai sendo costurada já há quanto tempo? Eu venho trabalhando isso aí em volta de 3 anos. Particularmente, eu pessoalmente comecei, porque como a Fiana, como falei, a gente vive a ferroviária, quer resgatar essa tradição, né? Porque até eu vi um comentário do Juca Kfouri, né, brincando, e é que a realidade falando sobre os 4 times que vão subir da Série B. Então estava discutindo lá, Portuguesa, Ponte Preta, Esporte, falou americano, que né, tem que ser 4 que tem tradição, que tem torcida, que tem isso que é importante. Não é um clube empresa, tudo bem que o futebol hoje é business, a gente está dentro dessa realidade, que se você não tiver o business, você não consegue sobreviver, mas eu acho que a torcida é a alma de um time de futebol. A sua camisa, a sua tradição, isso que é o mais importante. Então nós temos que resgatar essa questão da ferroviária, então estamos resgatando tudo mais. Então eu acho que é importante tudo isso, é muito mais simpático a AF do que a ferroviária. A ferroviária SA parece que é uma empresa, não é como eu expliquei para vocês agora há pouco tempo, o objetivo dessa diretoria é ganhar dinheiro mas nós precisamos ganhar para manter esse símbolo, esse processo todo aí. Mas um objetivo. Mas a AF é muito mais simpática, a nossa tradição, né? Para eu não ouvir o que eu vi em Monte Azul há 2 anos atrás, numa discussão boba de um jogo lá, eu que sou, teoricamente tenho até agradecer ao João Farias, que faz parte aqui da coisa, também me deu título como cidadão araraquarense, mas eu não nasci em Araraquara, vou receber o título agora, estou convidando vocês aí já para a grande festa aí. Cidade, Juninho? Eu nasci em Monte Azul Paulista, que é Cajubi. Aí numa dessas, voltando ao assunto, numa desses 2 anos atrás, um jogo Ferroviária em Monte Azul, a Ferroviária jogando lá, até foi um gol que o Dinei fez, ganhamos de 2-1, numa discussão com o presidente de lá, então, o diretor de futebol, esse time que não precisou mudar o nome, a federação para poder sobreviver e tal, a gente tem que ouvir isso, é uma coisa que dói no coração, né? Então a gente tem que mudar o nome. Não mudou o nome, a Ferroviária só foi uma circunstância de apoio, então voltando à Ferroviária, é uma forma de o poder público também poder ajudar, nós não queremos dinheiro do poder público de forma alguma, dinheiro público para ajudar a ferroviária. Isso nunca foi nossa intenção. A nossa intenção é que o prefeito use o seu espaço logístico, a sua força política, junto às empresas, para ajudar a ferroviária. Mas, de qualquer maneira, alguma ação que dependa do poder público, uma SA fica mais difícil ela ajudar. Um clube ela pode ajudar. Sem dúvida. Por exemplo, então, tudo isso eu acho que convém, eu acho que está caminhando, eu acho que esses acertos, agora só falta o acerto de contrato de gestão. Nós tínhamos pedido para o doutor Wellington realmente fazer esses acertos no estatuto, não foi possível, não passou, mas eu acho que fazendo agora o acerto nesse contrato de gestão por 5 anos, de maneira que dê garantias, eu acho que não tem problema algum. Acho que nos próximos dias isso acontece. Por que não passou? Está tudo acordado? Então, é uma coisa que aconteceu lá de dentro, né? Eu acho isso foi na reunião na Assembleia que houve na segunda-feira, né? Parece que houve um desgaste, o doutor Wellington acabou nem levando essas reivindicações da SA na hora de colocar o estatuto. Parece que a história foi essa, que ele nem acabou essa questão de colocar para dar garantia, que era uma garantia tranquila, quer dizer, o presidente e o vice seriam escolhidos pelo Conselho da SA. O Conselho da SA, a Ferroviária aos poucos vai ser uma das maiores acionistas da SA, porque com as vendas, com as transações, você integralizando essas ações, era um processo normal, era apenas uma garantia. Do que agora não, do jeito que está hoje o Estatuto valendo, quem escolhe o presidente e o vice-presidente é o Conselho da AF. É o Conselho da AF que é composto hoje por 20 membros. Desses 20 membros, 12 membros vai ser indicado pelo Milton Cardoso, que é a AF, 8 pela SA. Então vamos imaginar uma garantia que futebol é intacto, vamos imaginar que daqui 6 meses o time está mal, tendo algum probleminha, esse conselho se reúne e destitui o presidente e o vice-presidente. Que garantia os acordos que eu firmei até agora eu vou ter? São dinheiro envolvido. São coisas para frente. São coisas para frente. Então, é coisas de você acertar juridicamente e eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, você falou disso, conversou com o Milton Cardoso, presidente da AF, e ele é favorável, enfim. Então, de onde estaria vindo essa resistência? Essa é a pergunta que eu estou colocando. Exato, quer dizer, alguém lá resistiu porque vaidade, alguma coisa? É o que fica. Vamos pensar na ferroviária, vamos pensar na cidade. Não é hora disso mais, não, chega. Então você entende, Juninho, que nesses próximos dias esses detalhes possam ser acertados, esse contrato de gestão seja realmente definido, e em ocorrendo isso, a unificação, o lado burocrático da coisa, é coisa rápida,
unificação já ocorre rapidamente? Acontece com a eleição da AF, né, no qual eu, o Valquírio e toda essa diretoria, o conselho vai ser empossado entre de 29 e agora de outubro a dia 1º, vamos escolher uma data, queremos fazer uma grande festa, temos vocês presentes lá, para fazer esse momento histórico para mim, que venho há 3 anos lutando com isso, né, com todos os deputados, o poder público, que é a Ferroviária Falei Araraquara, e acabar essas vaidades e tudo mais, que é a AF, a Ferroviária SA, a Ferroviária é uma só. Isso aí é uma só. É só acertar um detalhe. Sobra espaço para todo mundo, isso aí. É só parar com essas picuinhas de vaidades pessoais. De vaidades pessoais tem um detalhezinho que é bom colocar aqui, é o seguinte, você já salientou isso no primeiro bloco. Quer dizer, certas dívidas recaem sobre o presidente e vice-SA. Certas dívidas recaem sobre o Milton Cardoso, o Malara, que já foram presidentes, diretores da Ferroviária. Quer dizer, outros que estão de fora, que não têm esse peso na cabeça, na consciência e conseguem dormir, ficam colocando picuinha. Por quê? Porque não está caindo nos ombros deles esse problema de dívida. Tem isso também. Falou bem, o pessoal tem que pensar isso aí. Falou bem, porque às vezes é fase da palpite, falar para eu assumir a responsabilidade no banco. Não está neles, né? Não é deles a responsabilidade. No banco, fazer a responsabilidade, fazer um plantel onde você tem fundo de garantia, INSS, que é a responsabilidade do dirigente se você não pagar. É seus bens que vão para o embrólio. Então, às vezes a pessoa fica dando palpite, não quer saber como é, mas não sabe como quer lidar no dia a dia. E uma prova disso, a presidência da Ferroviária, quando você deixou a presidência, né, Juninho? Ficou ali cerca de um mês à disposição de quem quisesse assumir. Ninguém assumiu. E é o que a gente falava, né? Criticar na rodinha ali, meter o pau é fácil. Agora, poderia-se aí alguém ter assumido. É muito fácil ficar tirando pedras. Agora, a Ferroviária, que foi dito aqui, é maior do que vaidade, picuinha, então isso tem que acabar. Porque a Ferroviária tem que voltar a ser o que era, né? E está se trabalhando para isso. E a gente espera que 2012 seja realmente um grande ano para a Ferroviária, que marque o retorno da Ferroviária à elite do futebol de São Paulo. E a gente não pode que coisas pequenas aí, vaidade, orgulho, esse tipo de coisa, comprometa o projeto de retorno da Ferroviária à elite do futebol de São Paulo. E eu entendo que é o que o torcedor da Ferroviária espera também. Juninho, a gente está caminhando aqui para o fim do programa. Você falou sobre a questão da montagem do time. Claro que esse time vai ser bem mais caro do que o time que disputou a Copa Paulista, né? Vai se tornar bem mais caro. E como é que está a busca aí para aumentar a receita? Você acha que será possível realmente chegar naquele número que você já antecipou, ter aí algo em torno de 250 mil por mês para bancar o time? Nós estamos confiantes, José. Estamos confiantes. Estamos conversando com a Lupa, através do Valquírio, com a doutora Liliana. Estão com bastante interesse que a Ferroviária suba, porque é um ano de Copa, em 2014, então a cidade, a Ferroviária de Araraquara, onde a marca Lupa é muito importante, então talvez ajude um pouquinho mais. A própria Unimed, qual a gente representa, a gente tem mostrado o retorno que tem trazido aí, em termos de essa ligação do Ferroviária Unimed, a gente tem feito trabalhos mostrando para eles, tem que buscar alguns. É lógico que o que nós temos não dá para isso, mas nós não podemos esperar essa receita para começar a trabalhar, porque esses jogadores que eu falei, a gente já vem trabalhando há algum tempo. Se você perde, daqui a pouco vai para outro e tudo mais. Então, eu estou confiante que nós vamos buscar essa receita. Não é só a receita para o profissional, porque você sabe que tem a base também depende muito de dinheiro, porque é alojamento, aquela coisa toda. Então, eu estou confiante no trabalho, eu acho que vai correr tudo certo. Já tendo essa unificação aí também, vai ter uma outra coisa positiva na cidade, em torno da Ferroviária. Eu acho que o sócio-torcedor voltando, algumas ações de marketing, nós vamos buscar essa receita que está faltando, sim. Tá certo. Com relação a, você falou estrutura, base, e quando a gente fala de estrutura, o CT, como é que vocês veem essa questão, a dificuldade da Ferroviária em treinar na arena? Como é que vocês pretendem equacionar isso? Porque o próprio Catanossi, Juninho, já disse, ele quer ver o time treinando mais na arena. Vocês vão conseguir resolver isso? Não é só um problema de treino na arena, né? Quer dizer, é outro tipo de estrutura, né? Claro. Aspecto de preparação física, ginástica, tudo mais. Quer dizer, a Ferroviária hoje aluga equipamentos, tudo isso acaba pesando, né?
tudo. É o transporte longe, mais equipamentos, é toda essa dificuldade de, como a Adilson falou, aluga a academia. Então nós estamos já montando uma academia, já autorizei a compra da academia no nosso alojamento, onde já estamos montando uma estrutura para montar nossa própria academia, como era a antiga ferroviária. Quando eu era juvenil, eu fazia musculação na própria ferroviária. Né? E nós não tínhamos, por isso nós estamos começando do zero, vai ser uma nova ferroviária. Com essa nova unificação, nós podemos ter mais tranquilidade. Não que o prefeito não pode ajudar também uma empresa, porque se ajuda uma Kaiser, que é uma empresa, porque a ferroviária hoje tem mais de 120 funcionários, se contar entre uma empresa grande, se você analisar. Envolve mais de 120 entre jogadores de base, jogadores profissionais, fisioterapeutas, médicos que envolvem. Então é uma empresa, e como empresa traz para a cidade. Então não que o prefeito não possa ajudar, mas tendo uma AF, você pode receber uma área para montar seu próprio CT. Sim, hoje, não resta dúvida que vai ter, já tem o Martin, já tem o projeto. Hoje o Pinheirinho realmente já vai nos ajudando só a melhorar as condições de campo, é uma área excelente, mas é uma coisa pública, né? É uma coisa pública que todo nós cidadão temos direito, então não é uma coisa que só para ser exclusiva da ferroviária. Então nós vamos ter nosso CT, inclusive com essa questão de futebol business, você precisa ter um CT fechado, porque hoje está cheio de empresários que vão lá, aliciam o seu jogador da base, então você precisa hoje blindar esses jogadores, você tem que ter uma estrutura melhor para não acontecer hoje que infelizmente a ferroviária hoje vende o almoço para poder jantar. Ninguém está ganhando, nós estamos trabalhando para manter esse símbolo, esse orgulho que é nosso para a ferroviária. Ninguém ganha dinheiro com a ferroviária hoje em dia, pelo contrário, nós diretores acabamos colocando, mas isso não é problema. Então parar essas vaidades, picuinhas, para não atrapalhar esse processo, que eu sei que a ferroviária é um grande projeto. A ferroviária vai voltar, eu tenho certeza, pode afirmar, não sei em quanto tempo, mas vai voltar um dia a ser a grande ferroviária respeitada a nível de Brasil. E a questão da arena, vai dar para treinar mais lá? Vamos, está mudando, né? A direção, me parece que está mudando a direção da arena, né? Parece que existe até uma intenção do governo municipal fazer uma parceria com uma empresa de Araraquara aí para tocar a arena, porque para explorar essa arena, então acho que isso vai facilitar um pouquinho o nosso trâmite lá. Tá certo. Bom. Muito bem. Adilson, nós agradecemos aqui, né, o nosso convidado especial no programa de hoje, Dr. Welson Alves Ferreira Júnior, o Juninho, presidente da Ferroviária S.A. Foi um prazer, viu, Juninho, recebê-lo aqui. Foi realmente um bate-papo aqui muito interessante. Eu tenho certeza... Esclarecedor, né? Que o torcedor da Ferroviária que nos acompanha, nos dá também o privilégio de sua audiência, pôde aí formatar o atual momento da Ferroviária, o que vem por aí, os propósitos, planejamento e tudo mais. E a gente sente, e isso está muito claro, que vamos ter uma Ferroviária muito forte aí em 2012, brigando efetivamente pelo acesso. Juninho, muito obrigado, sucesso, que realmente a Ferroviária ano que vem possa aí comemorar a sua volta à elite do futebol de São Paulo. Obrigado, Zé, obrigado pela oportunidade aí para falar com o telespectador, com a torcida fiana. Então, à disposição, a hora que vocês precisarem, estamos aí para esclarecer e fazer essa interação aí. Ok, obrigado. Boa semana, viu, Adilson? Você também, um abraço, telespectador. Ok, obrigado, Orivaldo Moreira, diretor de TV, a você que ficou conosco. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação, tudo que rola aqui na TV Circulando, também na internet. Basta você acessar o nosso site www.araraquara.tv.br/TV Circulando. Tá certo? Você tem toda a nossa programação. Lembrando que durante a semana, de segunda a sexta-feira, nós temos os boletins diários aqui. São vários boletins durante toda a programação da TV Circulando, para você ficar por dentro de tudo que acontece com a Ferroviária, esporte amador, tudo que rola no esporte de Araraquara, no Brasil e no mundo. Sempre contando com a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigado, uma ótima semana. Até o próximo programa. Resumo da ópera foi um oferecimento Meias e Cuecas Lupo. 90 anos produzindo qualidade.